Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ivonete Nink. Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Para iniciarmos, você sabe o que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Sentido completo? O que isso quer dizer? Observe os exemplos. Céu azul, roupa futebol. Faz algum sentido para você este enunciado? O outro, sorriso, caneta molhando. Você consegue compreender qual é o sentido dessas palavras? Provavelmente não. Por quê? Porque esses enunciados não têm sentido, são palavras aleatórias. Então, se não tem sentido completo, não é frase. Diferente de outras situações. Vamos observar. Alguém chega e diz, olá! Você está compreendendo o que a pessoa está dizendo para você? Outra pessoa diz, bom dia! Você conseguiu compreender? Com certeza sim. Mas se são tão pequenas, isso são frases? Com certeza, a frase não precisa ter muitas palavras, a frase precisa ter sentido completo, ainda que esse sentido esteja apenas em uma palavra. Observe o exemplo embaixo. Você comprou o carro? Eu destaquei alguma coisa aí. Por que é que eu destaquei? Porque é um verbo, o verbo comprar. Também é uma frase? Sim, tem sentido completo. Mas as frases, elas podem ter duas classificações. As frases podem ser nominal, quando elas são sem verbo, é o caso de olá, bom dia, oi, tudo bem? Isso não tem verbo. Ou também pode ser verbal, quando ela tem verbo. Comprar, falar, rezar, amar e outros. E oração? Oração é uma frase que possui verbo. Então, é o mesmo que frase verbal ou período. Olha os exemplos. A que horas você saiu? O verbo sair. O povo não confia mais nos políticos. Conceição parece confusa ultimamente. Confiar é um verbo. Parecer também é um verbo. Então, frase verbal. E período o que é? É uma frase com pelo menos um verbo ou mais. Se tiver apenas um, é um período simples, formado por uma só oração, um só verbo. Meu cãozinho dálmata passeava pelo condomínio. Nossa, que enunciado grande. Sim, tem quantos verbos? Um, passeava, é um período simples. Gabriel transferiu-se para Porto Velho. Um verbo. Período simples também. Então, não importa o tamanho, importa a quantidade de verbos, ok? E ele também pode ser um período composto, quando ele é formado por duas ou mais orações. Observe o exemplo. Havia aparecido um lindo sorriso no rosto dela. Eu tenho aí o verbo haver e o verbo aparecer. Portanto, eu tenho um período composto, mais que um verbo. Lembre-se, as frases sempre vão terminar com sinais de pontuação. Quais sinais de pontuação? Ponto final, interrogação, exclamação, ponto e vírgula. Isso são os sinais que terminam as frases. Se não tiver nenhum desse sinal, a frase não terminou. Olha o exemplo. Amanhã tem prova de português. Eu estudei muito, mas vou estudar mais um pouco. Quantas frases eu tenho aí? Se eu tenho dois pontos finais, quer dizer que eu tenho duas frases. Qual é a primeira? Amanhã tem prova de português. Eu tenho o verbo tem. Então, é um período simples, só tem um verbo. A outra, eu estudei muito, mas vou estudar mais um pouco. Estudei, vou estudar. Eu tenho aí mais que um verbo. Então, eu tenho um período composto. Um período simples e um período composto. Eu tenho duas frases, dois pontos finais, ok? Então, esse era o nosso assunto desta aula. Obrigada pela participação de vocês. Até mais!